Olá, alunos. Estamos recomeçando, essa nova etapa dos nossos ensinos a remoto e o professor quer recordar com vocês, né, a potência, né? Então, o que é vencer a potência? É a forma mais simplificada de escrever uma multiplicação, né? O exemplo que o professor pode dar é primeiramente da multiplicação, né, que qual é a forma mais reduzida de escrever 2 mais 2 mais 2 mais 2? É na multiplicação, né? Porque eu tenho 5 parcelas iguais a 2, portanto, é a mesma coisa que eu tenho 5 vezes 2. Então, entre eu ficar escrevendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, é mais fácil pegar 5 vezes 2. Ou ainda, né, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 9 parcelas de 5. Então é mais fácil escrever 5 vezes 9. A mesma coisa acontece com a multiplicação. A multiplicação, né, dois de fatores iguais, né, eu vou ter 5 fatores iguais a 2. Então é mais fácil escrever em forma de potência. Potência, né, vai ser a relação entre a base, que no caso é o 2 que repete, e o 5, que é o expoente, que vai indicar quantas vezes o 2 vai repetir, certo? Mesma coisa pode acontecer com 5 vezes 5 vezes 5, 9 fatores iguais a 5, né? 9, 5 elevado a 9. Aí eu vou ter, né, a potência de uma forma, né, como o professor falou, base em relação ao expoente. A base vai repetir quantas vezes o expoente mandar. Com isso, eu tenho 2 a quarta, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16. Né? Lê-se 2 a quarta ou 2 elevado a 4. A base, fator que se repete, né? E expoente é o número de vezes que o fator vai repetir, que nesse caso é 4. Por exemplo, menos 3 a cubo, ou menos 2 elevado à terceira, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, com menos menos, 2 vezes 2 vezes 2, 8, menos 8. Né? Lê-se, né? Menos 2 ao cubo, ou menos 2 elevado à terceira potência, ou a 3. O fator menos 2 é o que se repete, e o 3 é quantas vezes o fator vai se repetir. Sinais da potência. Então, se o expoente for positivo, o resultado sempre vai ser positivo, não importa qual seja a base. Se o expoente é negativo, o resultado sempre vai ser o mesmo sinal da base, né? Nesse caso, menos 8. Né? Mesma coisa, aqui é 4 a terceira, portanto é positivo o resultado, né? Que vai dar 64. Como é par, sempre vai dar positivo. Agora, zero elevado a qualquer número é sempre zero, né? Porque zero vezes zero vezes zero vezes zero é zero, né? Concluímos. Sinais de potenciação. Valor positivo ou negativo, né? Base positiva, base negativa. Base positiva, o potência representa um número positivo. Base negativa. Expoente par é positivo, expoente ímpar é negativo, certo? Isso com a base. Aí nós temos as regrinhas. Essas regrinhas, que são as propriedades, nos permite fazer operações sem ter que fazer passo a passo, pode ser feita direto, né? Então, a primeira delas é o produto da potência com a mesma base. Repita a base e somos expoentes.
né? No caso ali, 2 a terceira vezes 2 ao quadrado. Gente, a operação é de vezes. Eu repito 2 e somo os expoentes. 3 mais 2 igual a 5, portanto 32. Agora, produto de potência com mesmos expoentes. Então as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Eu faço multiplicação das bases e conservo o expoente, né? Por exemplo, 5 a terceira vezes 2 a terceira. 5 vezes 2 é 10 a terceira. 10 a terceira é igual a 1000. Potência de potência. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente e esses dois estão elevados a outro expoente, eu repito a base, aí multiplico os expoentes, certo? Por exemplo, 2 ao quadrado a terceira. É 2 a terceira vezes 2 a terceira vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Ou seja, 2 a sexta, que dá 729. No outro ladinho, né, no lado direito, eu vou ter 3 ao quadrado ao cubo. Eu vou ter 3 vezes 2 vezes 3, que dá 6, 729. Quociente da potência com mesma base. Quociente é divisão, gente. Então eu vou repetir a base e subtrair os expoentes, né? Pode ser na forma de fração, pode ser assim na forma de dois pontinhos, né? Sempre quando for divisão, né, que no caso é a fração, eu repito a base e subtrai os expoentes. Mesma coisa vai acontecer com a bases diferentes, expoentes iguais. Eu divido as bases e conservo o expoente. Ali no caso, 6 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. 6 dividido por 3 é 2, 2 a quarta é 16. Expoente nulo. Gente, então todo número elevado a zero é 1. Por quê, professor? Porque se eu pegar expoentes iguais e dividir, eles vão dar zero, né? E quando eu elevo um número a zero, é 1. Mas, da onde que foi retirado isso? Porque, gente, ó, a divisão de um número por ele mesmo é 1, né? E como ali deu a elevado a zero, o a corresponde a qualquer número, né? Então, qualquer número elevado a zero é 1. Potência de expoentes negativos. Então, o que que eu vou fazer? Quando o expoente é negativo, eu vou inverter a minha base, né? Por quê? Porque eu tenho um número negativo e ele vai ser dividido por a elevado a zero, que é 1, né? Então, 1 dividido por a terceira, ou seja, eu coloco para baixo invertendo o sinal, certo? A inversa. Raiz quadrada, gente. Qual será a medida do quadrado? Qual será a medida do perímetro? Então, medida do quadrado, né, elevado a 2 raiz quadrada. Ou seja, quando eu elevo, eu estou fazendo a operação inversa da raiz, certo? Quadrados perfeitos. O que é os quadrados perfeitos? São aqueles números que possuem uma raiz quadrada exata, né? Exemplo, o 1, o 4. Então, eles possuem uma raiz quadrada exata, certo? Aqui a gente tem 1, o 4, né? O 9, o 16, certo? Esses são raízes perfeitas. Raiz de 1, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 1, raiz de 3, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36, raiz de 49, raiz de 64, 81 e 100.
certo? Aí o professor vai mostrar de volta, né? Quais são as raízes, os quadrados perfeitos, né? Então percebam que eles têm uma ligação, né, exponencial. Aí, quando eu tenho raiz, eu posso separar ela, assim como as propriedades da potência. Por exemplo, raiz de 9 vezes 4 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes a raiz de 4. Raiz de 100 dividido por raiz de 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 100 dividido por 25. E raiz de 64 mais 36 é igual a raiz de 64 mais 36. E a raiz cúbica é eu elevar o número ao cubo 3 vezes, né? Eu retirar esse número. Por exemplo, raiz de 8. Raiz cúbica de 8. Qual número multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 8? É o 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Portanto, raiz cúbica de 8 é 2. Né? Então, eu tenho essa, essa expressão aqui. Qual é a raiz cúbica de 2.744? Então, eu vou ver qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 2.740. Portanto, se eu pegar o 14 e levar a 3, vai dar 2.740. Nesse caso, o professor já está mostrando os números cúbicos. E aí, eu tenho o esqueminha. Muito obrigado, gente. Até a próxima.